Raquel Castelo Branco, aquela gracinha de apresentadora de TV que veio do Piauí, Dr. Luiz Eduardo Vieira Diniz e a doutora Vera Kraus da Cruz Vermelha. Todo mundo falando em ser ou não ser mãe. E você vai mudar de canal? Duvido. Saúde feminina. O direito e o dever, né? Porque tem isso na sociedade, o direito e o dever de ser mãe, a impossibilidade de ser, a infertilidade, as técnicas da reprodução assistida, tudo isso nós vamos discutir aqui com os nossos convidados. Mas primeiro vamos dar uma olhadinha naquela cidade onde nós fizemos hoje as nossas externas. Sabe onde nós fomos? Campos do Jordão. Olha que beleza. The two can fill, and we'll be pleased to be called the folks who live on the hill. Vamos ver então o que aconteceu lá em Campos do Jordão quando nós perguntamos para as mulheres se elas acham que para uma mulher se realizar, olha, presta atenção nessa pergunta, hein? Para uma mulher se realizar, ela precisa ser mãe. Não. Não sei, o trabalho, a família, uma adoção. Muita gente é mãe e não queria ser. Acho que ela tem um instinto de ser mãe muito forte. É um lado feminino dela que diz isso. Na minha opinião, acho que sim. Hoje em dia está muito vasto o campo de trabalho e nem sempre a mulher pode ser mãe. Ela coloca em primeiro plano o trabalho para depois pensar nisso. E nem sempre, com o passar do tempo, ela resolve que não tem necessidade de ser mãe. É lógico. Porque eu acho que é o sonho de toda mulher. Porque a mulher nasceu para ser mãe. Então, ela é a única forma dela se realizar. Pelo menos um filho eu acho que a mulher deve ter, sim. Acho que talvez, quando eu tiver um filho, eu possa sentir essa diferença, mas por enquanto eu estou totalmente realizada. Eu tenho 32 anos e até hoje eu já tentei 4 gravidez e perdi. Então eu sou complexada, que eu acho que uma mulher, eu acho que ela tem que ser mãe, porque se ela não for mãe, eu acho que ela não é nada. E será que eu não sou nada, então? Eu não sou mãe por opção, minha amiga, por opção, tá vendo? Às vezes acontece com as mulheres, né? Doutor, todas as mulheres têm que ser mãe para se realizar? Como é que o senhor vê essa questão? Eu já vou perguntar já para a Vera isso, porque estou preocupada com isso. Bom, talvez até a Vera seja a pessoa mais indicada para abordar pouco mais a fundo. Mas eu quero a sua visão, com a sua experiência. Isso, com a nossa experiência é o seguinte, nós vamos observar que a maioria das mulheres, praticamente do ponto de vista cultural, foram orientadas para ser mãe. E no momento em que ocorre algum tipo de dificuldade para ser mãe, ocorre aí um pouquinho de ansiedade, de desespero e que em maior ou menor grau, pode trazer algum tipo de prejuízo para a vida dessas mulheres. Agora, é evidente que nós não podemos considerar a maternidade como sendo uma finalidade de vida da mulher, em absoluto. Ao contrário, cada dia mais nós estamos vendo que as coisas estão mudando. Está sendo agora uma opção de vida da mulher, sem dúvida. Isso é muito melhor, né? Vera, como é que você vê toda essa questão? Olha, Isabel, nós vamos perceber a maternidade, do ponto de vista psíquico, né, sem dúvida como algo muito importante para a estruturação feminina, a vivência feminina. Mas quando a gente pensa em maternidade, eu acho importante a gente estar pensando não na maternidade simplesmente na questão do gerar o filho, mas na maternidade num sentido mais amplo, no sentido de produção, de geração, de criação. É interessante observar, né, os depoimentos que parece que de alguma forma ou é uma coisa ou deveria ser outra. E não obrigatoriamente. Na verdade, quando se produz, quando se cria, está se exercendo a maternidade do ponto de vista psíquico. Lógico, de uma outra forma, de uma outra maneira. Então eu diria que a mulher que se realiza em outras atividades, em outras situações, não obrigatoriamente ela não está tendo vivência do feminino, dela e deste processo de criação, de geração. O sentimento materno também está dentro de mim.
Embora eu não seja mãe, eu reconheço isso em mim. Às vezes sou mãe de todo mundo, não é? Exatamente. A gente tem atitudes onde você reconhece claramente aquele sentimento maternal e a própria maneira de ser. Raquel, você que é tão jovem, né? Como é que você vê pra você isso na sua vida? Eu acho assim, eu acho que nada imposto é bom. Eu não sou mãe ainda, mas tenho essa vontade, mas só depois do profissional, entendeu? Eu tenho vontade de ser mãe, quero ser mãe, mas depois que eu já tiver uma estabilidade em geral, financeira, em todos os aspectos, entendeu? Até porque eu acho que a mãe precoce, aquela mãe que não está preparada, gera um filho com problemas e tal, tem muitos problemas. Então, você podendo evitar ter um filho só depois, tenho essa vontade, sim, quero ser mãe, mas bem mais tarde, não agora. Que a gente sempre chega a uma mesma conclusão aqui nessa mesa, que a gravidez tem que ser muito bem planejada, não é? E que, porque sempre sai essa conversa aqui, porque gravidez indesejada não dá certo. Agora, aquela mulher, Vera, que tem dentro de si essa vocação, eu já diria até que é uma vocação para a maternidade, né? Que algumas mulheres têm, outras não têm, até exercem, mas não têm, não é? Esta mulher que tem essa vocação e, de repente, por uma razão qualquer, a natureza não colaborou com ela, não é? Como é que você vê essa angústia, essa que o doutor estava se referindo agora há pouco? Com certeza, eu diria assim, que algumas mulheres têm muito forte, né? Isso é algo muito importante, o desejo de gerar mesmo um filho. E eu diria que, na medida que a mulher se percebe, eu diria que isso é uma percepção, e percepção do momento de vida, inclusive, é muito importante que ela utilize de todos os recursos. Com certeza, eu diria que sim. Você poder caminhar em direção aos seus desejos, né? Estando certificada dos seus desejos, da sua disponibilidade naquele momento, com certeza eu diria que é muito importante, né? Então, parte realmente da questão do desejo de se caminhar. E quando você deseja, eu diria que todas as estratégias, todas as possibilidades para a realização são fundamentais, afinal, é a nossa felicidade que está em jogo, né? Pois não, doutor. Não, é mais ou menos isso. O grande problema que nós estamos vendo hoje, numa boa parte das mulheres, no sentido talvez de se realizar profissionalmente, ou pelo menos encaminhar bem a parte profissional, que é uma conquista muito importante da mulher, frequentemente nós vamos ver que no momento que ela atenta para aquele período de engravidar, de ter o seu filho, frequentemente ela vai enfrentar alguns problemas relativos à faixa de idade que ela está disponível para engravidar. E aí, às vezes, nós vamos ter também um outro ponto de angústia, que é essa dificuldade. Quer dizer, a mulher acaba se sentindo, do ponto de vista psicológico, quando ela tenta e não consegue, um pouco incompetente, um pouco não realizada, um pouco não amadurecida para a vida. Eu estava conversando com a doutora Vera, falando para ela que a minha irmã, ela nasceu com isso, com esse dom de maternidade, sempre quis ser mãe. Casou, 3 anos, não conseguia engravidar de jeito nenhum, aquela ansiedade, e a médica dela falou, não, você vai fazer o seguinte, você vai criar animais. Ela começou a criar animais, vários animais. Nem 3 meses depois, engravidou. Mas a ansiedade também impede, né, doutor? Sem dúvida. Será que a ciência sabe por quê? Nós temos alguma ideia, nós não conseguimos medir essa situação. Então, só para que vocês tenham uma ideia, não é incomum, eu acredito que não seja incomum a nenhum consultório de ginecologista que milita na área de esterilidade, daquela paciente que chega no consultório, vai então se tratar, e no momento que ela vai fazer os exames, ela volta grávida. Quer dizer, antes de a gente analisar os exames, já está grávida. Isso acontece com uma certa frequência. Relaxou. Esqueceu o problema e conseguiu engravidar. É assim mesmo, Vera? Com certeza. Eu diria que assim, é uma liberação psíquica. Na verdade, a pessoa, na medida que ela começa a caminhar em direção ao desejo, ela vai se liberando. Em alguns momentos isso gera muita ansiedade, muita angústia e que pode acabar obstaculizando o processo em si. Agora, que com certeza este gerar, esta abertura para o psíquico, esse desejo, ele é fundamental nesse processo, Com certeza a gente não tem lá, como falou o doutor, todas as explicações de como isso vai ocorrer, mas que a gente percebe nitidamente. Ainda não sabe, né, como é que a química cerebral está influenciando nesse negócio todo, se é que é ela, eu lá sei, eu estou chutando, hein, minha amiga, não me leva a sério agora. Mas eu penso que isso aconteça também em outras áreas da vida com a ansiedade.
Você quer muito um trabalho e você joga toda a sua ansiedade em cima daquilo e alguma coisa acaba te impedindo. Você quer emagrecer, aí você fica tão ansiosa que você engorda. Toda mulher já viveu isso, né? Esse processo da ansiedade atrapalhar. Então, o doutor deve ter vários truques, né? Como a doutora da sua irmã indicou ela criar animais. Deve ter outras maneiras também de conseguir liberar um pouco a mulher dessa... Eu tenho que engravidar, né? Pois é. E, não vai contar nenhum pra gente, não? A situação vai ser muito variável de caso para caso. Agora, uma das coisas com as quais nós vamos nos confrontar também é que durante o tratamento, o próprio tratamento, ele gera um pouquinho de ansiedade também, porque nós estaremos sempre aguardando um resultado. E quando não vem numa primeira tentativa, também as coisas ficam um pouco piores. Então, tudo isso, e essa é uma das funções do médico, é explicar para quem está fazendo o tratamento de todas essas possibilidades, para que as pessoas se sintam tranquilas, não se sintam culpadas. E principalmente discutir muito o significado de engravidar, o significado da maternidade, que não é e não pode ser uma situação, um propósito final de vida de ninguém. Ou a paternidade ou a maternidade, não importa. É muito importante para quem quer, é uma realização também importante, mas a impossibilidade final não quer dizer, ou não deveria querer dizer muita coisa. Doutora Vera, sua consideração final sobre esses aspectos psicológicos dessa questão? Bom, eu diria que, em primeiro lugar, para a gente não pensar na maternidade como uma obrigatoriedade, mas sim como desejo, como possibilidade de vida e que, sem dúvida nenhuma, traz uma realização muito importante para a mulher. Então, eu diria que a mulher, na medida que ela tem a clareza do desejo, ela deve caminhar para isso, mas também com a certeza de que a realização, o feminino, ele é amplo, né? E criar, né, o movimento de criação, ele vai além, com certeza. Muito obrigada, doutora. Eu trato a Vera com muita intimidade, mas não pode ser de outra maneira, porque trabalhamos juntas tanto tempo, não é? Quero agradecer de novo a presença da Raquel Castelo Branco, doutora Vera Krause, doutor Marcos continua com a gente. Vamos para aquele intervalo, voltamos já já.